Keiki Kiryu é um estudante do ensino médio que de repente recebeu uma carta de amor e ficou extremamente feliz por finalmente ter uma namorada. No entanto, ele também ficou surpreso, já que a carta não tinha um remetente, e além disso ela veio acompanhada com uma roupa oculta. Assim o jovem terá que descobrir quem que mandou aquela carta, e isso não será muito fácil, já que ele vive cercado de garotas fofas e loucas. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o Keiki tendo um sonho duvidoso. De repente a sua irmã acordou e ele a perguntou por que ela estava no seu quarto, só que a garota não falou nada. Já na cozinha, Mizuha tinha preparado o café da manhã de seu irmão. Enquanto Keiki guardava as coisas, Sayuki se ofereceu para guardar tudo. No entanto, o jovem comentou que ela estava com olheiras, e provavelmente ela tinha terminado a apresentação do concurso à noite, e não dormiu, para tomar um banho, e assim a garota foi. Assim o jovem ficou sozinho limpando a sala, até que ele terminou e foi guardar a vassoura e o balde. No caminho ele comentou que queria muito ter uma namorada. Caracas. É impressionante. Ao retornar para a sala, Keiki achou uma carta em cima da mesa que estava destinada a ele. Curioso, ele abriu a carta e ficou assustado, já que estava escrita a seguinte frase: "Eu te amo." Obrigado, amigo. De amor, e finalmente ter chegado a hora dele acabar com sua vida de solteiro infeliz. Ao observar, ele notou que ainda tinha algo na mesa e acabou pegando uma roupa oculta. Um tempo depois, Keiki estava reunido com seu amigo. O jovem perguntou sobre o que significava uma garota deixar a sua roupa oculta com uma carta. O loiro fala que às vezes a suposta garota apenas deixou cair a sua roupa. No entanto, o jovem se pergunta quem queria deixar a sua roupa oculta cair. Como eles não sabiam quem era essa garota, ela iria ser chamada de Cinderela. No caso, a que esqueceu a roupa oculta, não o sapatinho, tá ligado? Nossa. Eu ia fazer o quê? Shoma, sendo um garoto muito esperto que estava na sala do clube, a Cinderela só poderia fazer parte da equipe de limpeza. Porém, isso não era uma certeza. Do nada, Shoma, como todo jovem, começa a comentar sobre as garotas, que são as possíveis suspeitas. No entanto, a irmã do jovem estava fora da lista. Eu nem preciso comentar o porquê, né? Voltando para a sala, Keiki se lembrou que o Shoma falou que agora ele teria que procurar pistas sobre a garota. Na escada, ele achou a sua possível Cinderela, que o agradeceu por ele ter vindo devolver a chave. De repente, a garota começou a falar que o jovem estava com olheiras, porém o jovem só estava cansado por não ter conseguido dormir a noite passada. Só que ela, vendo que ele realmente estava com olheiras, o chamou para ele tirar. No final, o jovem acabou meio que admitindo que gosta do negócio. Que demais! Ouvindo isso, Yuka ficou decepcionada e comentou que as garotas não dizem coisas para garotos que elas não estão interessadas, só que ele não entendeu nada. Na hora de discussão, agindo naturalmente, já o loiro fala que não ficaria surpreso caso alguma das garotas fosse a Cinderela. Keiki fala que quando você ver uma garota que esteja com problemas, você deve ajudá-la. Com certeza. Com isso, chama uma garota. Já de cara, a dama fala que não, e assim saiu da sala. Fora da escola, o jovem encontrou a Sayuki, que estava com um cachorro, que carinhosamente ela batizou de vegetariano. Só que para o Keiki, o cachorro tinha cara de carnívoro. De repente, a dona do animal chegou e o levou embora. Vendo aquilo, Sayuki comenta que tinha inveja do cachorro. Então esperem para saber o porquê que ele está com inveja. Ih, rapaz. Olha que bacana. Tá bom. Em casa, o jovem se sentou para conversar com sua irmã. Ele perguntou para Mizuha se ela sabia quem que tinha saído da sala ontem após a limpeza. A garota pensou um pouco e falou que a Cida não estava aparecendo ninguém, e isso deixou ela triste. Até que o jovem entrou pela porta e ela ficou extremamente feliz. Voltando à realidade, o jovem perguntou se ela estava escondendo algum segredo sobre ele, algo como ela ter algum sentimento especial pelo jovem. Ouvindo isso, ela saiu correndo. No dia seguinte, a Sayuki começou a evitá-lo. Até que na sala, uma garota falou para ele colocar ela contra a parede, já que isso pode ser extremamente eficaz para impedir que a garota fuja. É claro. A garota fala que isso é muito eficaz, principalmente quando a garota alvo tem algum interesse no garoto, já que isso pode ser muito emocionante ou até melhor, muito romântico. Fora da escola, o Keiki encontrou a garota e começou a segui-la até debaixo de um viaduto. Após colocar a garota contra a parede, ela falou que iria gritar. Mentira! Keiki revela para Sayuki que ele estava sabendo sobre o segredo dela. Com isso, no dia seguinte, após uma aula chata, o jovem foi ver a sua suposta Cinderela. No clube, a garota pediu para ele fechar os olhos. Após um tempo, a garota apareceu usando uma coleira, e ela estava querendo ser a namorada dele, pra não falar outra coisa. Keiki ficou assustado com isso, já a garota estava querendo que ele seja o mestre dela. Ela também revela que fica animada ao tomar tapinhas carinhosamente. Sayuki se lembra do momento dos dois debaixo do viaduto e comenta que ele tinha sido muito agressivo. A dama também fala que sempre sonhou em ser um bichinho para assim ser disciplinada pelo seu mestre. Tá bom então, né? Sei lá.
E assim o jovem percebeu que naquele momento no parque, ela estava com inveja do cachorro porque o animal tinha uma mestra para discipliná-lo. Então ela de novo pediu para ele ser o seu mestre, porém o jovem não aceitou. Tá bom. Na escada da escola, Cake encontrou seu professor, que o parabenizou por ele ter deixado a sala limpa. A mulher conta que tinha ido conferir o trabalho dele depois que ele saiu da sala, e por algum motivo a porta estava aberta. Ouvindo isso, o jovem se lembra que ele tinha trancado a porta. Já em uma conversa com o Shoma, Cake conta que a garota que tinha deixado a carta estava na sala esse tempo todo, e após ele sair e trancar a porta por fora, a Cinderela abriu por dentro e foi embora. Shoma fala que agora a dama poderia ser qualquer uma das garotas. Cake pergunta para seu amigo se já teve algum pensamento de uma dama vestida de bichinho. Shoma conta que se ele tivesse esse pensamento, a polícia provavelmente iria interferir. Caraca. Que pena. Na sala, Cake encontrou a Nanja e comentou que ela ainda poderia ser Cinderela. Na biblioteca, o jovem estava ajudando a baixinha, até que a Sayuko chegou e comentou que a baixinha é uma tábua, e assim assoprou a orelha do jovem, o fazendo tomar um susto. Por ela ter feito isso, a garota comentou que ela tinha sido insolente com seu mestre, por isso ela teria que ser disciplinada. Só que o jovem não deu a mínima para isso. Então a garota agarrou o braço dele, e claramente ele é ousado, pelo que ele fala aqui. De repente a baixinha voltou e mandou os dois fazerem silêncio. No entanto, as duas não se davam muito bem, e assim se iniciou uma briga, através das palavras. Então a Sayuko revelou que ela e o Cake já estavam bem íntimos. Basicamente eles só foram em um encontro. O jovem também tinha comprado um Perfect para ela. Ouvindo isso, a baixinha ficou com ciúmes e saiu correndo. Na procura por um livro, a Sayuko por algum motivo pegou um livro sobre treinamento para cães obedientes e leais. Vai entender. É falta de remédio. Com certeza. A sós com a baixinha, ela acabou interrogando ele, e o jovem contou quase tudo. A garota ficou com ciúmes e também estava querendo ir ao encontro com ele no domingo. Em casa, a irmãzinha foi no quarto do jovem, e ele contou para ela que tinha um encontro com a Yuka. No entanto, ele não tinha nenhuma experiência em encontros, assim a sua irmã deu uma aula para ele. Primeiramente, ele tinha que chegar mais cedo do que a garota. O segundo passo era elogiar a roupa e o cabelo da donzela. Então o Cake fala que nunca tinha visto ela sem um uniforme escolar, e que ela estava linda, e o cabelo também estava ótimo. No cinema, Cake tinha escolhido um filme em segredo, e os dois entraram para assisti-lo, e o nome da obra era Sargento Pinguim. Após assistir o filme, a garota parabenizou, porque ela tinha gostado. Os dois então começaram a comentar sobre a obra que eles tinham assistido. Yuka fala que o enredo foi um pouco diferente do livro original. Com isso, Cake também estava querendo ler o livro, para ficar mais por dentro da história. Então a garota falou que poderia emprestar seu livro para ele, e o jovem aceitou. Andando pelo shopping, os dois foram em algumas lojas, no entanto não compraram nada. Pobre. Assim a garota foi no banheiro. Com isso, Cake comentou que hoje ele estava em encontro com uma garota muito fofa, e por esse motivo possa ser que amanhã ele faleça. Na porta do banheiro, a garotinha encontrou 3 homens. Um tempo depois, o jovem tinha notado que a dama estava demorando demais, assim ele foi procurá-la. Já os gados estavam andando em cima da garota na cara dura. O Cake, vendo aquilo, foi correndo e pegou na mão dela, e assim os dois fugiram. De repente, a Yuka comentou que tinha uma sujeira no cabelo do jovem. Assim ela pediu para ele se abaixar, já que ela era baixinha. Após o jovem se abaixar, ela fez um carinho nele e deu um beijinho na testa. E não fique pensando que essa garota é fofinha não, viu? Ela guarda um segredo terrível. Voltando para casa, os dois pegaram um trem. Assim Cake teve uma lembrança, onde ele comentou que a Yuka tinha um cabelo e olhos lindos. No entanto, isso fazia as pessoas se afastarem dela. Por qual motivo? Eu não sei. No entanto, mesmo com isso, o jovem não desistiu e tentou conversar com ela todos os dias, insistentemente. Até que um dia ele conseguiu virar o amigo dela, e a expressão da jovem até tinha mudado completamente. Olha que bacana. Certamente que sim. Voltando à realidade, Cake comentou que se a Yuka for a Cinderela, os dias dele seriam todos assim. Na escola, o jovem estava conversando com Shoma, que o perguntou se ele já tinha descoberto quem que era a Cinderela. No entanto, Cake falou que ele ainda não teve tempo para isso no seu primeiro encontro sério. Do nada, Shoma fala que basicamente a Yuka é uma loli. De repente, Cake recebeu uma mensagem da Yuka, o chamando para ele ir encontrar ela na biblioteca depois da escola. O jovem então mostrou a mensagem para seu amigo. Isso fez Shoma comentar que a Yuka poderia ser a Cinderela, e que nesse encontro na biblioteca ela poderia confessar. Na área de armazenamento da biblioteca, a garota começou a falar e se esconder atrás das prateleiras, tipo um filme de terror. Do nada, a baixinha fofa pergunta se ele poderia virar o servo dela. Eu tô passado. Claramente o Cake se assustou, mas a garota comentou que ele sendo servo dela, ele iria ter alguns benefícios, tipo... é melhor deixar quieto. Do nada ela pegou a sua roupa oculta e comentou que os garotos gostam daquilo. No entanto, o Proto fala que só os garotos sem vergonha que gostam disso nessa situação. Por ele ter respondido a sua mestra, a garota enfiou a sua roupa na boca dele, assim o sufocando. Porra.
É claro. Então vemos uma história de uma princesa tímida, onde um dia estava tendo uma festa no castelo e um lindo príncipe foi convidado. À primeira vista, a princesa já se apaixonou por ele, mas ela era muito tímida para confessar seus sentimentos pelo rapaz. Por esse motivo, ela o manteve em cárcere privado e a partir desse dia, o príncipe viveu com a princesa, com uma relação claramente nada saudável. Então Cake acordou assustado. Na cozinha ele contou para sua irmã o sonho louco que ele teve, com isso ele estava querendo faltar à escola hoje. No entanto, a sua irmã não deixou. Já sobre o desmaio passado, a Yuka deu a desculpa que ele tinha desmaiado após ter recebido uma declaração de amor. Mentiroso. Na escola, após abrir seu armário, o jovem encontrou uma roupa oculta superior e se assustou. Ao observar bem, Cake viu que também tinha uma carta, onde estava falando que o negócio era grande. Tá bom. Após uma breve conversa, Yuka fala para o jovem que ele é especial para ela e que ele é a única pessoa que ela queria como servo. Yuka conta que estava escrevendo um livro novo e resolveu lê-lo para o jovem. E era a história da princesa tímida louca. Ao ouvir essa história, o Kei ficou assustado. Do nada, Yuka pergunta se ele queria fazer uma brincadeira. No entanto, o jovem comentou que jamais vai fazer isso. Porém, a garota fala que com o tempo, ela irá mudar o jeito que ele pensa, até um certo momento que o Kei só fique do lado dela e a ame para sempre. Essa mina é maluca. Com certeza. O rapaz estava assustado e saiu correndo, comentando que iria para casa comer a comida da sua irmã e assistir TV. No entanto, ao abrir seu armário, ele achou algo que o deixou aterrorizado. Dentro do armário tinha uma foto onde estava escrito que era para ele ir ao clube imediatamente, senão saiu que iria espalhar uma foto pela escola inteira. Ao chegar na sala, o jovem encontrou o garoto com uma roupa de garçonete, e ela queria que ele fizesse um pedido, que no caso seria ela. Porém, Cake fala que só queria que ela trocasse de roupa. No entanto, ela não conseguiu, já que a jegue tinha seu gemado. Para tentar abrir a algema, o jovem pergunta onde que estava a chave. Ela conta que tinha deixado a chave cair no seu decote. Após conseguir pegar a chave, o jovem tirou a algema dela. E a garota assim apagou a foto que ela tinha. A garota continuou insistindo para o jovem virar o mestre dela. De repente, aqueles seres apareceram. O Satanás fez um comentário complicado. Já o anjo fala que uma garota não é uma coisa para se ter como uma serva. O Satanás com certeza não é muito confiável pelas coisas que ele pensa. Falando sério? Sim. No final, Cake decidiu não aceitar a proposta dela, já que para se ficar com alguém tem que ter amor envolvido. Com certeza. Tempo depois, o jovem estava na sala conversando com o Shoma e acabou se lembrando que as duas garotas não batem muito bem da cabeça, por isso só faltava uma possível garota para ser a Cinderela, que era a Nanjo. Shoma conta que algumas vezes ele viu a garota de olho no Cake e ele acabou se lembrando desses momentos, só que o Proto fala que provavelmente a garota sempre estava de olho no Shoma, porém ele nega isso, já que ela quase não olha para ele. E que quando ela olha para o Cake, ela fica corada de um jeito fofo. E esse era um visual completo de uma garota apaixonada. Deitado em um banco, o jovem comenta que as garotas são misteriosas. De repente ele recebeu uma mensagem da Sayuki, falando para ele ir no clube depois da escola. O jovem então foi. No entanto, a Yuka chegou atrás dele e cobriu seus olhos, assim dando a desculpa que estava desprovido de roupas. Após ela o levar para uma sala, a garota o sentou em uma cadeira, assim acabou amarrando. E comentou que já que ele estava vindo ver a Sayuki, o jovem teria que ser punido. Complicou. No entanto, ele comenta que não poderia fazer nada em uma relação que não tem amor dos dois lados. Bem no momento exato, a Sayuki chegou para salvá-lo, e as duas começaram uma briga pelo Cake, até que a Nanjo chegou e salvou dessas duas loucas. A sós, a garota comentou que não quer ver o Cake com outra garota, simplesmente porque ela não gosta disso. Na sala de aula, Cake está comentando sobre a Nanjo, falando que um dia ele viu na sala uma garota com um lindo cabelo vermelho, que representava seu espírito de luta, e seu olhar frio parecia que ela não se incomodava com ninguém. No entanto, a garota estava chorando. Vendo isso, o jovem levantou a mão para chamar a atenção. Com isso, a garota o agradeceu, e essa foi a primeira vez que o Cake tinha conversado com sua possível Cinderela. Nos armários, a jovem Nanjo estava de olho no jovem, até que ela ia falar com ele. No entanto, a baixinha chegou e atrapalhou a conversa. A loira pediu desculpas para o Cake pelo que tinha acontecido antes. O jovem super de boa perdoou ela, contanto que a garota tenha se arrependido. E com certeza não é o caso, mas deixa quieto. Tá bom. Após uma breve conversa, a jovem pediu para o Cake fazer as pazes com a Nanjo, já que a relação dos dois não estava muito boa. Cake ficou surpreso com esse pedido da loira, e comentou que aparentemente ela é muito gentil com alguém que diz coisas terríveis sobre coisas. Nossa. Com isso, a garota comenta que um bom mestre precisa aprender a usar tanto a cenoura quanto a vara. Sei nada disso não, hein? Na sala de aula, o Cake foi conversar com a Nanjo, porém a garota não estava muito animada, ou dormindo. Assim, o jovem foi conversar com a Sayuki. A garota comentou que ela encontrou a Nanjo no corredor e ela parecia estar muito triste. A garota também pediu desculpas pelo ocorrido de ontem e prometeu que não vai atacar o jovem em público. Em vez disso, ela vai avançar nele muito mais no particular.
Você é louco? Porém era uma brincadeira e ela ia se comportar por um tempo. Cake foi conversar com a Nanjo, só que a garota não estava querendo conversar. Porém o Cake comentou que se caso ela precisar de alguma coisa, ela poderia sempre contar com ele. Assim eles resolveram sair da sala. No entanto, a garota perguntou se ele iria ouvi-la. O jovem falou que sim, afinal eles são amigos. Porém a garota questiona se eles realmente são amigos. No entanto, era uma brincadeira. Na sala a garota pediu para ele sair com ela, para os dois se divertirem. Como são amigos, ele aceitou. No passeio eles tinham levado o Shoma junto e a garota estava jogando um jogo muito insano. A Nanjo chamou os garotos para jogar também. Após um tempo, Cake acabou tropeçando e iria cair. No entanto, o Shoma o segurou e isso aconteceu. Tá bom. Vendo aquilo, todos ficaram curiosos e a Nanjo tirou algumas fotos. Então, pelo resto da tarde, eles se divertiram e tiraram algumas fotos. À noite, o Shoma foi embora e o Cake queria acompanhar a Nanjo até a casa dela. No caminho, a garota agradeceu por ter levado ela para se divertir um pouco. De repente, a garota perguntou se eles poderiam ser um casal e não um trio. Antes do Cake responder, começou a chover e eles se esconderam. A garota estava querendo entender o que tinha acontecido ontem. Cake resolveu contar para ela e falou que as garotas não são bem do jeito que a Nanjo pensa e também que elas se sentiam confortáveis com o jovem. Do nada, a Nanjo perguntou se o Cake pretendia namorar alguma garota. Ele respondeu que sim e que isso era tecnicamente um sonho. A garota não gostou muito e comentou que isso era indecente, já que duas garotas estavam andando em cima dele e o rosto do jovem estava derretido. Porém, o jovem negou e os dois começaram a discutir, quando de repente a garota deu um espirro fofinho. Que merda, hein? Cake foi buscar uma bebida quente para os dois. Ao voltar, ele viu a Nanjo olhando uma foto aparentemente do Shoma. Vendo isso, o garoto se perguntou se ela gostava do Shoma. A garota negou tudo e foi correndo para casa toda envergonhada. Em casa, o Cake deu um chocolate quente para sua irmã e foi tomar um banho, quando de repente a irmã dele começou a conversar com o jovem por detrás da porta. Uai! Na escola, eles estavam na aula e o Cake ficou observando a Nanjo, até que a aula acabou e Shoma foi perguntar para ele se ele tinha acompanhado a jovem até a casa dela. O Cake respondeu que sim, e até tinha sido promovido para sargento feroz da Tika Lagatica. Fora da sala, ele foi ao clube e conversou com a Sayu, onde a garota falou para ele fazer as pazes com a Nanjo. Já em uma conversa com a loira, ela também pediu para ele fazer as pazes com a jovem, senão ela teria que puni-lo. Por algum motivo, o Cake agradeceu por isso. Em casa, o Cake chegou no seu quarto e sua irmã estava fuçando e acabou encontrando um livro estranho. Vendo a situação, o Cake falou que aquele livro era do Shoma. Um tempo depois, a Mizuho estava mimando seu irmão e o perguntou sobre o que estava acontecendo. Cake falou que a relação dele com a Nanjo não está muito legal, já que ele estava achando que ela estava escondendo algo dele, e assim tinha questionado. Com isso, a garota ficou magoada. Mizuho falou que para o jovem dar jeito na situação, ele deveria ir com tudo, porém o jovem ficou sem coragem para fazer isso. Então, a irmãzinha o encorajou e comentou que caso isso dê errado, ela sempre estará lá para mimá-lo. Na escola, o Cake começou a perseguir a garota. Um tempo depois, ela comentou que ela estar se sentindo mal era tudo culpa dele, e que todas as noites ela só conseguia pensar nele. Nossa. Cake pediu desculpas para ela e comentou que ele irá fazer qualquer coisa para ela o perdoar. Ouvindo isso, a garota se aproximou e perguntou se ele realmente iria fazer qualquer coisa. Assim, ela falou que gostaria que o jovem e o Shoma virassem um casal romântico. Cake ficou sem acreditar nisso e até ficou com essa cara. A garota falou que os dois seriam um casal perfeito, só que o Cake ficou sem entender. Com isso, a Nanjo comentou que ela é o que as pessoas chamam de fujoshi, ou seja, uma pessoa que gosta de histórias românticas entre homens. Nanjo conta que adora esse tipo de história e o seu foco é isso. No entanto, o jovem comenta que ele não irá se relacionar com o Shoma. De repente, a garota fala que o Cake tinha que fazer isso, já que ela tinha feito uma série da relação dos dois e as suas fãs estavam esperando um novo capítulo. Mas o Cake não iria fazer isso. Portanto, a Nanjo fala que a partir de hoje ela irá atrapalhar qualquer tipo de relacionamento que o Cake tentasse com alguma garota. Complicou. Essa mina é maluca. É verdade. Um tempo depois, ele foi no seu armário e encontrou uma foto complicada e ainda tinha uma mensagem mandando ele ir até uma sala imediatamente. Ao chegar na sala, o jovem notou que estava escuro. De repente, uma garota fechou a porta e falou que não era para ele se mexer. De repente, o Cake estava tirando algumas fotos da loira vestida de coelha e comentou que ela estava fofa. A garota não estava muito feliz, já que ela também queria participar do clube, já que a Sayuki passava muito tempo com o jovem e a loira também queria ter mais tempo ao lado dele. O garoto, ouvindo isso, ficou corado, pensando que ela iria falar que gosta dele ou algo assim. No entanto, ela falou que precisava de mais tempo para treinar o jovem para ele se tornar um ótimo namorado. Sem mais escolha, Sayuki aceitou a loira no clube, já que ela gostava da roupa da coelhinha. No entanto, não tinha do tamanho dela, e assim as duas começaram a discutir. Porém, o jovem entrou no meio. Cake também viu a Nanjo lá e a perguntou o que a jovem estava fazendo lá. A garota comentou que isso era óbvio, ela também entrou no clube. Ouvindo isso, Cake não entendeu como que a Nanjo tinha entrado no clube tão fácil. Porém, a Sayuki
Sayuki conta que é uma grande fã das obras da Nanjo. A loira ficou curiosa com aquele livro, assim a Sayuki emprestou para ela ler. No entanto, o Keiki ficou tentando impedir ela, até que a garota chegou em uma página onde ela comentou que aquilo era muito indecente. Então ela ficou viciada naquilo. Um tempo depois o jovem comentou que a partir daquele dia, o clube tinha virado um lugar cheio de garotas sem vergonha. Indo para casa, o jovem se lembrou da garota que fechou a porta, onde ela comentou que não sabia como chamar a atenção dele, por isso ela tinha resolvido chantageá-lo com aquela foto. Vendo ela, o Keiki comentou que até que ela era fofinha. Do nada a garota comentou que estava apaixonada. Ouvindo isso, o Keiki ficou surpreso e pediu para ela se casar com ele. A garota ficou sem entender por que ela deveria se casar com ele. O jovem se assustou e acabou observando a sala e viu que a garota é fascinada no Shoma, basicamente louco. Em um café, a garota se apresentou como Kao Haru Otori. Observando ela, o jovem comentou que a garota é bem pequena, no entanto não deixa de ser fofa. O Keiki também estava surpreso pelo fato dessa garotinha ser uma stalker do Shoma. Otori fala que estava apaixonada pelo Shoma e que ela gostaria que o Keiki virasse o cupido dela, já que o garoto não tinha muitas escolhas por estar sendo chantageado. Keiki ficou sem entender o como que ela tinha tirado aquela foto, então a garota fala que fez isso de uma longa distância. Caraca. Keiki perguntou quando foi que ela se apaixonou pelo Shoma. A garota fala que foi no ano passado, quando seu chapéu tinha sido levado pelo vento e parou em cima de uma árvore, e o Shoma acabou pegando para ela. Keiki fala que a autora não iria precisar da ajuda dele, já que o Shoma gosta de garotinhas pequenas. No entanto, a garota comenta que já sabe disso, porém isso era um problema, já que ela estava no 3º ano, ou seja, ela é mais velha que o Keiki, mesmo não parecendo. Sabendo dessa informação, o Keiki comentou que o Shoma gosta de garotas mais novas que ele, por isso seria difícil ele ter uma relação com a autora. Porém, sendo forçado e sem muitas escolhas, o jovem acabou aceitando ajudar ela. Um tempo depois, o jovem foi tomar sorvete com sua irmã e acabou lembrando que antigamente ela estava chorando porque o sorvete dela tinha caído no chão. Com isso, o irmãozinho deu seu sorvete para ela e a garota ficou feliz. Em casa, a irmã tinha trocado de roupa, já que ia se iniciar o verão, e todos os anos os garotos trocavam a cor da saia. Sabendo dessa informação, o jovem teve uma ideia. No dia seguinte, ele apresentou o autor para o Shoma. O loiro ficou curioso para saber por que a garota estava com uma blusa, mesmo estando calor. Ela conta que tem uma pele muito sensível. No entanto, o verdadeiro motivo era para esconder a gravata, que indicava a série das garotas. Um tempo depois, os dois trocaram seus contatos e ainda tiraram uma foto. Após o Shoma ir para o clube, a garotinha comentou que aquilo tinha sido um sonho. Com certeza. Em casa, o Keiki olhou a carta e se perguntou por que a Cinderela não se apresenta, já que ela o ama. Um tempo depois, o jovem estava conversando com o autor e que acabou comentando que o Prota parecia estar triste. Keiki assim resolveu contar toda a história para ela. A garota, ouvindo tudo isso, comentou que vai manter aquilo em segredo, já que as garotas não são muito normais. O autor comenta que a Cinderela também poderia ser alguém do lado de fora, já que essa pessoa poderia ter entrado na sala sorrateiramente após todos eles saírem e rapidamente ter se escondido após o jovem ter retornado para a sala. Com isso, Keiki agora estava achando que todas as garotas da escola são suspeitas e a única pista era a roupa oculta, e ele não poderia ser vestindo essa roupa nas garotas igual o sapatinho de cristal. O autor fala que as primeiras pessoas que saíram do clube naquele dia poderiam saber alguma coisa. Ao ir perguntar para elas, o Keiki viu essa loucura e resolveu sair de lá. Assim, ele se lembrou da professora e comentou que ela poderia saber de alguma coisa. Na escada da escola, o jovem viu uma garota vindo com um monte de papéis, quando de repente o papel caiu no chão. Com isso, a garota acabou se escorregando. No entanto, o Keiki a salvou. Ao pedir para a garota se levantar, ela inicialmente não queria e comentou que gostaria de ficar com o Keiki daquele jeito por mais um tempo. Então vemos a garota que estava preparando a sala. Na sala dos professores, Keiki estava conversando com o professor Okita sobre aquela garota que caiu em cima dele. O garoto perguntou para a mulher se ela tinha visto alguém no prédio aquele dia específico. Após ela pensar um pouco, a professora fala que tinha visto a Fujimoto. Pouco tempo depois, o jovem se encontrou com a garota e ela deu uma breve apresentação, falando que seu nome é Fujimoto Ayano e ela é vice-presidente do conselho estudantil, e ela estava querendo compensar o jovem por ter salvado ela naquele dia na escada. Com isso, Keiki acabou ganhando uma bolachinha e falou que estava deliciosa. A garota então fala que aquelas bolachas são caseiras e foi ela quem tinha feito. Ao notar, a Fujimoto já estava grudada nele. Com isso, o garoto ficou envergonhado e comentou que ela estava muito próxima. De repente, a garota o abraçou e falou que estava apenas recarregando as energias, e assim ela foi embora. Tá bom. Pensando no que tinha acontecido, o Keiki achou aquilo extremamente fofo. Pouco tempo depois, ele estava reunido com sua nova agente Otori, e ela estava passando um relatório sobre a Fujimoto. A garotinha simplesmente falou que a garota é uma aluna exemplar, e não tem nada demais. No entanto, a frequência de contato dela com o Keiki é uma anomalia muito estranha. Com isso, ela estava achando que a Fujimoto possa ser a Cinderela, já que ela ia muito no prédio do clube por conta dela ser do conselho. Assim, o jovem foi para o clube e encontrou a loirinha lá. No entanto, ele estava querendo conversar com a Sayuki, porém ela tinha saído para resolver um negócio. Já a Nanjo foi comprar material de desenho, portanto os dois estavam sozinhos.
De repente o jovem acabou caindo por conta de uma linha, e a loirinha subiu em cima dele e comentou que agora ele teria que se responsabilizar pelo que ele tinha feito com ela, só que o jovem não sabia do que ela estava falando direito. Então a menina comentou que agora ninguém se casar com ela por conta do que os dois tinham aprontado. Assim ela revela que tinha sonhado com ele. Sobre esse sonho, eu não vou comentar nada. O jovem acabou negando esse delírio da garota, por isso ela agora o puniria, fazendo massagem no seu peito. De repente o garoto acabou segurando lá, e com isso a loirinha ficou brava e saiu correndo. Assim a Fujimoto chegou na sala para fazer a contabilidade e ainda chamou o Cake para ajudar ela a catar o lixo na vizinhança. Já a Sayuki estava observando os dois. À tarde um grupo foi catar o lixo e o Cake estava perguntando por que a Sayuki estava lá. A garota simplesmente fala que como a namorada dele, ela precisava ajudar ele sempre. Ela também revelou que a sua roupa oculta de hoje era preta. Já a Fujimoto, ouvindo isso, comentou em segredo que a dela era branca como sempre. Sei não, hein. No caminho, as duas garotas começaram a discutir pelo Cake. No local da coleta, o jovem ficou observando a Fujimoto, quando de repente a Sayuki chamou para catar uma grande quantidade de lixo. No entanto, ela levou para debaixo de um viaduto, e foi aqui que ele descobriu que não tinha lixo. Complicou. Então a Sayuki começou a falar que os cachorros ficam com ciúmes quando seus mestres estão com outros. Por isso ela o jogou no chão e deixou a sua marca. Com isso, Cake foi envergonhado e estava pensando no que a garota poderia fazer agora, mas ele começou a pensar em uma maneira de fazer um cachorro parar de atacar alguém. Com isso, ele teve uma lembrança do seu passado, onde seu avô ensinou uma técnica para acalmar o cachorro, e essa técnica era acariciar a bunda do cachorro. Com isso, ele conseguiu acalmar o seu cachorro, e a garota foi embora. Why? Voltando à coleta do lixo, a Fujimoto comentou que já estava tarde e era para eles irem embora. Do nada o Cake acabou pegando uma revista estranha. Vendo aquilo, a garota falou que era normal um garoto pegar aquela revista. O Cake se defendeu e falou que aquilo não era dele. A garota não acreditou muito e estava indo embora. De repente ela acabou caindo em um rio extremamente limpo. O jovem assim correu para ajudá-la e ainda deu a sua blusa para ela não pegar o resfriado. E assim eles foram embora. Em casa, o Cake comentou com a sua irmã que eles deveriam visitar seu avô. Na escola, o jovem estava conversando com seu amigo e ele contou para o loiro que existia uma chance de uma pessoa de fora do clube ser a Cinderela. De repente, os dois encontraram a Fujimoto e a garota estava envergonhada e acabou fugindo. Na sala do conselho, os dois foram conversar e a Fujimoto tinha até preparado uma torta para o jovem. Após comer, o garoto adorou e ela ficou muito feliz com isso. A garota então começou a agarrar ele e comentou que estava muito feliz. De repente ela dormiu e o jovem comentou que aquele crime estava bem romântico e sem nada de estranho como as outras garotas. Com isso ele fala que esse tipo de coisa era perfeito. Assim o jovem estava relaxado e acabou dormindo. Pouco tempo depois ele acordou e viu a garota quase vendo seu obelisco. Com isso acabou se assustando e a garota revelou que adora sentir o cheiro do perfume natural e por isso que ela queria uma roupa dele, só que o jovem não quis entregar. Um dia a baixinha estava observando as estrelas e acabou vendo uma estrela ainda mais brilhante, que era o Shoma, o garoto que ela estava apaixonado. Olha que bacana. Um dia os três estavam juntos lanchando e o Proto estava feliz, já que o plano dele estava dando certo. Porém ele ainda estava preocupado caso o Shoma descobrisse a verdade sobre a idade da garota. Por isso o jovem comentou com ela sobre eles irem a um encontro duplo. Em caso o Cake não sabia quem ele iria levar por encontro, por isso ele começou a pensar no seu par. Inicialmente o garoto pensou em levar sua irmã, mas ele achava que o Shoma poderia dar em cima dela. Já as outras garotas não são normais. Por fim ele escolheu essa garota, mas inicialmente quase que a Sayuki deixou escapar a verdade para o Shoma, só que o Prota impediu. Na hora de jogar boliche, a Sayuki não sabia jogar e só tinha vindo lá porque o seu mestre tinha mandado, e de acordo com ela, um cão fiel enfrentaria um urso caso seu mestre mandasse. É mesmo? Sim. Como claramente esse não seria um jogo normal, a garota propôs para eles um pequeno desafio e ela estava confiante que não iria ficar em último lugar, já que a autora é uma baixinha e seria impossível ela segurar a bola bem, mas a baixinha fala que lá também tinham bolas pequenas e leves. E como punição, quem ficasse em terceiro lugar teria que obedecer o vencedor, e todos concordaram. Do nada a baixinha jogou a bola, é a menina satanás do jogo. O Shoma notou que ela estava usando a blusa mesmo debaixo de um teto e perguntou sobre isso. Como desculpas, a baixinha fala que tinha vergonha do tamanho das bexigas. Ouvindo isso, Shoma comentou que seu coração tinha palpitado. Então no final o Otori ganhou, o Shoma teria que obedecê-la e seu pedido era simplesmente que o Shoma o deixasse ela chamar de Shoma. Isso fez com que o garoto quase tenha um infarto. Após o encontro, a garota agradeceu o Prota e falou que aquilo tudo tinha sido graças a ele. Mas ele fala que só fez aquilo por conta da ameaça sobre a foto. Só que a autora revela que tinha apagado aquela foto desde o primeiro dia. Com isso ela fala que não
não precisava mais da ajuda dele e que ela estava usando uma roupa rosa. Motivo? Eu não sei. De acordo com o autor, isso era uma coisa de estudante, já que ao se confessar para uma garota usando essa roupa específica, aumenta a chance do garoto aceitar o pedido. Mas após tanta mentira, finalmente tinha chegado o momento da autor contar a verdade para o Shoma. Um tempo depois, a garota chamou ele para assistir um filme. No caminho ela parou e o Shoma perguntou sobre o filme. Só que ela perguntou se ele se lembrava dela e que fazia um ano que ela tinha conhecido e que foi amor à primeira vista. Porém, ao mostrar a cor da gravata dela, o Shoma ficou decepcionado e falou que ele não poderia mais sair com ela, já que ele é o Lolicon. Então é revelado que o autor tinha levado apenas um ano para criar coragem para se declarar para ele. Enquanto isso não acontecia, ela estava o perseguindo e tirando algumas fotos escondidas. Isso não é normal. Em uma conversa de amigos, o Cake falou para Shoma que ele não poderia recusar uma garota só porque ela é um ano mais velha que ele, e por esse motivo besta dele ser um Lolicon. E o Shoma fala que naquele dia que os dois se conheceram, ele ficou impressionado com a beleza da autora, mas ao voltar no local ele não a encontrou mais, mesmo ela estando escondida atrás de uma árvore bem escondida. O Shoma conta ao Cake que ele já tinha recusado algumas garotas na sua vida. Eu também. Mas dessa vez foi a mais doída. Mas à noite, Koharu estava chorando e observando uma foto do casal. Felizmente o Cake encontrou e comentou que a rejeição que ela sofreu é tudo culpa do Shoma, já que ele não poderia rejeitar uma garota só porque ele é um pouco mais velho que ela. Afinal, os velhos também podem amar. O jovem Cake conseguiu animar a Koharu, falando que ter uma esposa mais velha é uma coisa muito boa. Já para o baixinho, ter uma esposa mais velha é a fórmula para o sucesso. Qual o sentido? Eu não sei. De repente, o Shoma chegou na sala e catou os dois reclamando seus desejos estranhos por garotas mais novas. A Koharu, vendo ele lá, ficou toda nervosa e comentou que não estava querendo insultá-lo. O Shoma então acabou pedindo para a baixinha ser amiga dele, porém ela falou que ele só estava colocando ela de escanteio para o momento que ele precisasse. Isso deixou ele triste, mas a Koharu estava apenas brincando e aceitou ser amiga dele. O Shoma acabou notando que a sala estava escura e resolveu acender as luzes, só para ver a esquisitice da sua nova amiga. No seu quarto, o Cake estava pensando em quem poderia ser a Cinderela, mas sem ter certeza de nada, ele foi no banheiro e nem te conto o que ele viu. Na sala de estar, os dois irmãos começaram a conversar sobre o ocorrido. Do nada, o Cake perguntou para a garota o que ela iria fazer caso ele falasse que iria transformar uma garota em um cachorro. De cara, ela fala que chamaria a polícia. Todas as outras possibilidades também envolviam a polícia. Mas ao perguntar sobre o que sua irmã iria fazer caso ele quisesse apaixonar, ela respondeu que o apoiaria. De repente, a campainha tocou e era a maluca da Sayuki. Ela foi direto para o quarto e comentou que aquela seria a sua futura casinha de cachorro. Ué, é falta de remédio. Sim. Do nada, ela vestiu uma fantasia de cachorro e o Cake achou fofo. Já Sayuki estava querendo se desculpar pelo ocorrido no dia da coleta de lixo, mas para Sayuki aquilo tinha acontecido por culpa do Cake, já que ele não a dava amor o suficiente. E de acordo com ela, os cachorros precisam receber muito amor. Só que o que ela queria, o jovem não aceitou, mas ela começou a ameaçá-lo, falando que iria mostrar para a irmãzinha o livro do Cake com o Shoma. Não tendo escolhas, o Cake teve que brincar com o cachorro, dando a patinha, fazendo carinho na cabeça, entre outras brincadeiras, mas a irmã viu aquilo e achou estranho. Assim os dois tiveram uma reunião de família, onde o Cake tentou se explicar, mas não deu certo. Assim a Sayuki estava indo embora, só que o Cake a questionou, perguntando por que ela não escolheu outra pessoa para ser seu mestre, mas ela não queria, assim foi embora. Do nada, a Yuki também apareceu na casa e novamente foi para o quarto do jovem. Essa maluca queria que ele vestisse uma roupa de coelhinho, e obviamente ele negou, mas foi obrigado a vestir e ficou assim. Olha que bacana. Então a garota acabou caindo na gargalhada e ainda teve a ousadia de chamar o pobre Cake de esquisito. Do nada a garota caiu, tipo, do nada. A irmã do jovem viu aquilo de novo e achou estranho, e bora pra mais uma reunião. E novamente o Cake tentou se explicar, mas a irmã dele não acreditava em nada. Um tempo depois o garoto estava de boa no sofá, quando de repente a Nanjo ligou e comentou sobre o negócio que ela estava desenhando e queria a ajuda do Cake com um barulho suspeito que a fez dar essa risada. Meu Deus do céu. Após desligar o celular e tomar um banho, o Cake foi para o seu quarto, onde acabou notando que alguém tinha roubado a roupa oculta da Cinderela misteriosa. Ao contar isso para seus amigos no dia seguinte, eles comentaram que a roupa oculta tinha sido roubada porque a Cinderela estava precisando. Então o Cake agora só precisava descobrir quem que estava usando aquela roupa branca específica. Por razões óbvias, o Cake reduziu a sua lista de suspeitos para apenas as duas garotas que o visitou. Na sala do clube, o jovem se encontrou com a Sayuki e os dois marcaram um encontro, onde o jovem finalmente aceitou ser o amigo dela, digamos assim, beleza? No parque, o Cake resolveu ir na montanha-russa e a garota não quis, já que nesse brinquedo o vento era muito intenso, mas já que o mestre mandou, ela não teve escolhas. Após quase cagar na montanha-russa, o Cake não descobriu nada. O próximo brinquedo também não deu em nada e na centrífuga também não. Agora foi a garota quem escolheu o brinquedo e dessa vez foi na roda gigante. E no final o jovem saiu de lá assim. Ué, isto é uma ópera. Nossa senhora.
No final das contas, o Keiki conseguiu se aproximar da Sayuki, assim os dois foram na sala dos espíritos e o Keiki a questionou por que ela o escolheu como seu mestre. A jovem fala que o gatilho foi no dia que ele tinha entrado no clube e pelo fato dele ser muito bonzinho. Ela tinha decidido que ele a aceitaria mesmo com a sua loucura. À noite, voltando para casa, os dois deram as mãos e foram caminhando, até chegarem em uma escada e o Keiki estava querendo descobrir a verdade sobre a roupa da Cinderela. Por isso ele pediu para ela mostrar para ele, e assim ela mostrou e ele viu algo que nós só vamos descobrir mais para frente. Em casa, o garoto perguntou para Mizurra se ela já usou um tal de comando, que de acordo com ele é uma vontade que as garotas sentem, mas para a irmãzinha isso era impossível. Na rua, os dois irmãos estavam caminhando e o Keiki revelou que ele ainda não descobriu quem era Cinderela, já que a Sayuki não revelou nada. Na escola, a garota pediu desculpas para o Keiki por ela ter saído sem a roupa oculta. Após acabar a conversa, o jovem já sabia que ia acontecer algo estranho, mas, deixa o futuro revelar. Tá bom. Na sala do clube, a baixinha percebeu que a Sayuki estava estranha e perguntou para o jovem se não tinha acontecido nada entre os dois. Obviamente ele recusou, mas a curiosa foi perguntar direto para a Sayuki. Só que a resposta dela foi que o acontecimento era algo vergonhoso, então eles deixaram quieto. Pouco tempo depois, os dois viram que ela estava escrevendo várias vezes a palavra paciência, e assim a baixinha começou a testar a paciência da Sayuki. E assim várias coisas aconteceram e a Sayuki não quis mais falar com o jovem. É mesmo, é? Sim. Isso tinha deixado ele triste o suficiente para pedir algumas dicas para os amigos, mas no final ele só queria colocar um sorriso no rosto da Sayuki novamente, e foi conversar com ela. A garota começou a reclamar falando que o Keiki só dava atenção para a baixinha, e por isso a dama não estava aguentando mais ficar atrás dele. Do nada a garota revela que na verdade ela não ficou triste porque ele não estava dando a devida atenção, e sim porque naquele dia no final da tarde ela gostaria de ter feito uns negócios. Estando em uma estrada sem caminhos, o Keiki resolveu ir direto ao ponto e perguntou se ela tinha roubado a roupa oculta do quarto dele, e já de cara ela confirmou diretamente, mas na verdade só tinha roubado uma cueca mesmo. Assim o Keiki decidiu que a Sayuki não era Cinderela, e só é uma safada mesmo. Na saída da escola ele encontrou a Yuka, e os dois foram embora juntos na chuva, mas como o Keiki começou a espirrar, a garota o convidou para entrar. Já no quarto dela ele queria aproveitar a oportunidade de descobrir se ela é a Cinderela, já que no final das contas ele não tem outra suspeita. Assim ele começou a procurar aquela roupa oculta branca, mas acabou sendo visto pela Yuka, e assim virou o amigo dela. É impressionante. No dia seguinte, a Sayuki estava achando aquilo estranho, já que o Keiki estava fazendo de tudo pela Yuka. Claramente a garota se perguntou sobre aquilo e o Keiki contou um pouco do que tinha acontecido. Porém, para Sayuki, uma relação movida a balões pequenos não iria durar, e a situação acabou para o pobre Prota, que teria que decidir o seu tipo de balão favorito, aquele com um pouco ar ou um pouco mais cheio. Mas de acordo com ele, os balões são flores únicas desse mundo, e que eles não devem ter preferência. Mas já que ele estava sendo forçado a contar, o jovem revelou que prefere as bexigas gigantes, já que elas têm mais ar, e assim apanhou. Caraca. E para mostrar a relação deles, a baixinha pediu a patinha, e ele a deu. Com isso a Sayuki saiu chorando. No dia seguinte o garoto teve que ser o mordomo da baixinha, e as pessoas ficaram só olhando. Em casa, o Keiki queria aproveitar que a baixinha ia tomar um banho e assim procurar aquela roupa oculta específica. Mas a Yuka avisou que se ele procurar essa roupa na casa dela, a pena seria de morte. Ixi, complicou. Após ter cometido um ato que tinha punição, Nossa. o jovem teve que ajoelhar e implorar por punição. Só que essa punição é simplesmente um carinho na cabeça dela, que a fez se lembrar da sua avó, uma idosa muito gentil que ela amava muito, mas a idosa morreu. Por isso a baixinha tinha medo de se aproximar das pessoas e elas acabarem morrendo. Mas o Keiki era diferente, já que ele é gentil e sempre a tratava bem, por isso ele é tão importante para a Yuka. Só que do nada aconteceu aquele clássico acidente, e isso fez o garoto achar uma das suas cuecas bem escondida debaixo do travesseiro. Para se explicar, a loira fala que viu a cueca dele no quarto e simplesmente colocou na sua bolsa. No dia seguinte na escola, o jovem estava conversando com o Shoma, e eles comentaram que o verão já estava chegando, e seria mais um verão sem ter uma namorada. Mas tecnicamente o Shoma tinha a Koharu, que mesmo sendo uma garota fofa, é também muito estranha e suspeita, já que ao visitar o quarto dela, o jovem Shoma tinha encontrado 100 fitas cassete com gravações dele, e além disso um caderno com cada uma das coisas que o garoto fez no dia. No corredor, o Keiki encontrou uma maluca que pediu para ele ser seu namorado, mas ela só queria desenhá-lo mesmo. Na escada da escola, o Keiki achou a outra maluca que precisou de uma recarga, e para agradecê-lo, ela o deu um ingresso para a piscina. Sem pensar muito, o jovem foi convidar o casal, mas eles recusaram, e ao olhar para uma das fotos que a namorada do Shoma tinha tirado, o Keiki finalmente descobriu quem é a Cinderela. Por isso resolveu chamar todos os garotos para irem na piscina. No local ele contou que hoje seria o grande dia da revelação, então geral vestiu as suas roupas e foram brincar na piscina, com a pistola de água, e nessa Sayuki se deu mal.
Logo depois o Cake foi no tobogã com a baixinha, já que ela tinha medo. Após brincar com todas as garotas, o jovem estava livre e foi procurar sua irmã na piscina aquecida. E ela estava querendo brincar, já que seu irmão estava a deixando de lado. Do nada a menina começou a se afogar, e de acordo com ela, era apenas cãibra, mas isso fez o Cake se aproximar e levá-la para fora. Com aquilo a Mizurra ficou feliz, já que a última vez que o jovem a carregou foi quando os dois eram crianças, e ele estava com dificuldades. Socorro! Mas agora o Cake já era um jovem adulto forte. Do nada a garota fala que aceita seu irmão gostar de outros garotos, e ele não entendeu muito bem, e assim ela contou que tinha visto o mangá da Malu. Pouco tempo depois os irmãos encontraram a Koharu, que estava pedindo a ajuda de todos para participar de um evento, já que a baixinha tinha o trabalho de recrutar as pessoas, e para ajudar o Cake também queria participar, mas esse evento era uma reunião de garotas fofas, e elas deveriam fazer declarações para seu suposto amado, e quem fizesse a melhor declaração ganhava. Com isso as garotas iriam participar, mas como parece que o mundo delas é o Cake, a Sayuki propôs um prêmio, que seria o direito de ter o Cake como seu amigo pessoal, obviamente para quem ganhasse. Todos acabaram aceitando isso, menos o jovem, só que ninguém liga para a opinião dele. Porém esse prêmio especial seria só entre elas, já que o prêmio para os outros é essa coisa aí. Então começou a competição e a primeira foi Sayuki, e vocês já imaginam o que ela possa ter falado com esse papo de mestre, mas as pessoas gostaram e ela ganhou 92 pontos. A próxima foi a baixinha, e novamente o garoto era o Cake. A garota fala que o jovem cuida dela e ensina as coisas com muita paciência, e de acordo com a baixinha, ela jamais o perdoará se ele ficar com outra garota. Obviamente o público adorou e ela conseguiu 95 pontos. Já a Nanji foi direto ao ponto e falou que o único garoto que ela observa é ele. Com isso conseguiu 98 pontos, e para finalizar a Mizurra, ela falou que o Cake é muito carinhoso com ela, além de sempre a dar apoio, e por isso ela o amava. Aí você pensa, amar o irmão é normal, né? Ué. Mas espera só pra ver. Com isso a jovem conseguiu 120 pontos e a máquina até quebrou, mas ela levou para casa 1 litro de detergente. Que porcaria, hein? Pouco tempo depois os dois estavam esperando o ônibus e o Cake confirmou que a sua irmã é a Cinderela. Sim. Mas na onde ela poderia ter escondido aquela roupa específica? Simplesmente na sua bolsa. O Cake revela para ela que a piscina foi tudo um plano, já que ela não podia sair de lá sem usar uma roupa oculta. Já que a dela estava molhada, provavelmente ela usaria a roupa da Cinderela. O garoto fala que descobriu aquilo por conta da foto que a baixinha tinha tirado, e a Mizurra revela que deixou aquela carta na esperança dos seus sentimentos se encontrarem com o do seu irmão, já que ela estava apaixonada por ele. Mas para o Cake esse papo de amor a mais entre irmãos era errado. Porém para a Mizurra não tinha nada de errado entre uma possível relação dos dois. Mas ela o beijou e revelou que eles não são irmãos. É claro. Sendo sincero, eu já esperava por isso. No dia seguinte o Cake teve um sonho com a Sayuki. Após acordar ele comentou que agora os dois eram casados, marido e mulher. Do nada o Cake pediu uma coleira e os dois saíram. Ué? Mas era tudo um pesadelo, e assim ele ganhou um beijinho da Mizurra, e ela estava querendo outras coisas. Mas como ela queria jogar desse jeito, o Cake resolveu fugir de casa, e assim se lembrou de uma conversa com seu pai, onde o senhor revelou para ele que os dois realmente não são irmãos de sangue. Assim ele se uniu com o casal, e falou para eles que ele não podia namorar sua ex-irmã, já que mudar o jeito que ele havia antes de descobrir isso, não seria nada fácil. A propósito ele perguntou para Koharu até onde Shoma tinha chegado na relação, e ela falou que ele tinha a beijado na bochecha. Tudo isso? Mas agora o Cake era sem teto, e na casa do Shoma ele não poderia ficar, já que o primo do jovem estava lá, e da Koharu, seu namorado, não gostou muito da ideia. Na rua o garoto se lembrou novamente da conversa que ele teve com seu pai, onde o homem disse que a Mizurra é adotada, mas mesmo assim pertencia à família, e era a filha preferida do papai. De repente começou a chover e o jovem estava se molhando, então a Mizurra saiu para procurá-lo e revelou que ao lado do Cake ela sempre estava animada, porém não o encontrou e agora voltaria para casa para cozinhar. De repente o Cake chegou em casa e estava na varanda jogado, e acabou ficando doente. A Sayuki foi visitá-lo e também deitou na cama para aquecer o jovem, porém ela acabou dormindo. Assim a baixinha também chegou lá para cuidar dele, só que o garoto estava doente e iria descansar. Pouco tempo depois o Cake começou a pensar na possibilidade de namorar todas elas, só que elas eram muito sem vergonha. Então o Cake acabou se lembrando do dia que a Mizurra entrou para a família, e isso deixou ele pensativo. Assim resolveu sair do quarto e foi conversar com a Mizurra por detrás da porta do banheiro. A garota revela que se
apaixonou por ele desde aquele dia que os dois se conheceram e ficariam juntos para sempre. A garota abraçou o Cake e ele decidiu continuar com ela sendo da sua família. E assim no dia seguinte eles foram para a escola e o Cake continuou cercado por garotas malucas. Já em casa, a Mizu resolveu usar seu prêmio do concurso e pediu para o garoto ser seu namorado por um dia e ele aceitou. Com isso encerramos o anime. Sinceramente, esse final me pegou de jeito, mas eu já estava esperando por isso. Era até meio óbvio que a Cinderela era a Mizurra. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like para me ajudar muito e você sempre esperando seus vídeos novos. E deixe um comentário para me ajudar no engajamento do vídeo. E caso você queira me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!